Em 2012, quase 6 mil crianças e adolescentes saíram do trabalho infantil por conta da fiscalização do Ministério do Trabalho. Segundo dados do IBGE, existem no Brasil 3.800.000 pessoas de 5 a 17 anos de idade exercendo algum tipo de atividade laboral. Hoje vamos conversar no Cidadania sobre a fiscalização do trabalho infantil com o nosso convidado, Luiz Henrique Ramos Lopes, que é auditor fiscal do Ministério do Trabalho e coordenador também desse setor de fiscalização para prevenir e combater o trabalho infantil aqui no país. Luiz, eu dou as boas-vindas aqui ao nosso programa. Obrigado. E queria lhe perguntar inicialmente, para a gente começar a entender um pouco esse problema melhor, ainda que esse problema seja antigo no Brasil e tem até um viés cultural, né? Porque antigamente eu acho que até, sobretudo nas áreas rurais, era mais comum que as próprias famílias, sobretudo na agricultura, contassem com a ajuda dos filhos menores para ter um meio de sobrevivência. Só que isso mudou, né? A legislação mudou, os tempos mudaram e hoje a cultura é diferente. Você acredita que o problema ainda seja, inclusive, cultural hoje no país? Sem dúvida, ainda existe esse núcleo duro que a gente chama, né, que continua acreditando que o trabalho infantil é a melhor saída para uma criança pobre, né? Isso eu acho que ainda vai existir por algum tempo. Mas, como você bem falou, é um processo de mudança cultural. Até a nossa Constituição de 88, a gente trabalhava com uma teoria da situação irregular da criança. Então, o próprio Estado via a criança como um problema para o Estado, para a sociedade, né? Então, a forma de abordagem da criança pelo próprio Estado era totalmente diferente do que é hoje. Como é que é hoje? Hoje, a Constituição Federal veio com a teoria da proteção integral à criança e ao adolescente, né? Então, a gente coloca o artigo 227 da Constituição Federal, elenca uma série de garantias, de direitos para a criança e o adolescente como realmente sujeitos de direito. Então, é um dever da sociedade, da família e do Estado a proteção da criança e a garantia de direito ao lazer, à educação, à saúde, à convivência familiar, comunitária, uma série de direitos desse tipo. Então, muda um pouco a visão que o Estado tem da criança. Uma outra característica que mudou no Brasil, até de uma maneira muito brusca, foi o perfil da população que até os anos 60, 70 era majoritariamente uma população rural e que passou a ser uma população urbana, né? Majoritariamente aqui no país. Hoje, esse problema do trabalho infantil está mais concentrado no campo, como acontecia antigamente, de maneira mais comum, ou hoje está mais concentrado nas cidades? Sim, hoje muda um pouco, até o foco da fiscalização do trabalho muda um pouco diante desse novo padrão da sociedade de ser muito mais urbana. Então, hoje a população se concentra mais no meio urbano e é natural que os problemas que a gente tinha muito no meio rural sejam transferidos também para o meio urbano. O trabalho infantil não é diferente. Hoje a gente vê a maioria dos estados brasileiros hoje tem um número de crianças e adolescentes em situação irregular de trabalho mais no meio urbano do que no meio rural. E a gente vai falar um pouco sobre, quando a gente verifica essa situação mesmo na rua, na ponta, a gente vai ver que é muito o trabalho na informalidade. Você pega muita criança na rua trabalhando, na questão do comércio ambulante, próprias feiras livres, que são muito comuns a presença de criança e adolescente. E é claro, como a gente estava falando anteriormente, a questão da cultura ainda é forte e no meio rural isso é muito forte. Quando a gente fala de economia familiar, uma agricultura familiar, nos estados do Sul, por exemplo, que é muito comum, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, então é muito comum esse trabalho cultural também no campo. Agora, para explicar melhor, esclarecer melhor, outro aspecto que você acabou de tocar, que é a questão do trabalho infantil em empresas versus um trabalho infantil na rua, por exemplo. E aí, dentro das empresas, você tem pode ter uma situação de informalidade, mas pode ter uma situação de formalidade também não, né? Porque a lei não
Não prevê ou pode? Se a gente pega há uns 15 anos atrás, mais ou menos, era muito comum a gente fazer fiscalizações nas empresas e encontrar crianças trabalhando, adolescentes trabalhando, justamente por causa dessa cultura. Os próprios patrões achavam que estavam fazendo um bem para a criança por estar empregando aquela criança. Se a gente vê uma política, um cenário mais macro dessa situação, você vê que para o empregador é vantagem, que é uma mão de obra mais barata, que não tem tanta contestação no dia a dia do trabalho, o relacionamento é um relacionamento muito mais fácil para o empregador. Aquela criança está ocupando o lugar de um empregador, de um trabalhador adulto. Então, tem toda uma política por trás disso. E todos os malefícios que a criança vai ser submetida nessa situação de trabalho. E aí eu digo de riscos ocupacionais, de doenças ocupacionais. E o que a gente vê hoje mudou bastante. Nas empresas, hoje em dia, é muito difícil de encontrar criança e adolescente trabalhando. No setor formal da economia, hoje é muito mais difícil. O que você tem hoje são os chamados aprendizes, né? O adolescente aprendiz. Aí a gente fala da proteção ao trabalhador adolescente. Então, é um trabalho protegido, legalizado, que a Constituição permite. A Constituição fala do trabalho infantil. É abaixo dos 16 anos, é proibido, com exceção feita aos aprendizes a partir dos 14 anos. Então, é uma política de incentivo. Hoje, o Ministério do Trabalho, só esse ano, inseriu mais de 120 mil aprendizes no mercado de trabalho. Então, são adolescentes no trabalho protegido. Ou seja, o foco de vocês nesse trabalho de fiscalização que vocês fazem não é puramente retirar essas crianças que estão em situação irregular. É também o de explicar, de educar as empresas, educar o mercado, né, de que essas crianças, se realmente precisarem trabalhar, se quiserem trabalhar, elas têm que estar numa situação de aprendiz para cumprir o que diz a legislação. Existe, primeiro, uma ação conscientizadora, sensibilizadora do Ministério do Trabalho, de não permitir isso, explicar todos os riscos que a criança está sendo submetida. Existe o trabalho coercitivo, lógico, punitivo, que a gente tem que fazer. Se uma empresa está empregando uma criança ou adolescente, a gente tem que fazer uma autuação. E aí o Ministério do Trabalho, Emprego, é quem detém essa competência exclusiva em toda a rede de proteção à criança e adolescente. E depois que a gente faz essa ação do Ministério do Trabalho, é necessário um trabalho de articulação com essa rede. E eu digo dessa rede, são vários ministérios, órgãos, instituições que têm uma certa competência no problema que levou aquela criança à situação de trabalho. Agora, quer dizer, são questões, quando a gente vai analisar a própria estrutura familiar daquela criança ou daquele adolescente, são situações que muitas vezes são complexas, né? Porque às vezes são os próprios pais que começam a demandar da criança uma participação, uma contribuição para casa, para comida, para alguma necessidade de uma despesa de luz, de telefone, enfim. Existem aqui no Brasil lugares, posições suficientes como menor aprendiz para esse volume enorme? A gente, no início, deu aqui esse número de quase 4 milhões de crianças e adolescentes que estão aí em situação irregular, né? Hoje existe para absorver esse volume de pessoas? Hoje, quando a gente fala desses 4 milhões, a gente está pegando de 5 a 17 anos. Então, a parcela de 5 a 13 anos não pode trabalhar em hipótese alguma. Então, uma boa parte desses 4 milhões já não podem estar nessa situação. Então, a gente tem que trabalhar a partir dos 14 anos. Isso. Então, são duas situações diferentes. Vocês têm que dividir de 5 a 13 e de 14 a 17, né? É mais uma divisão. De 5 a 13 não pode em hipótese alguma. De 14 a 16, quando a gente encontra um adolescente nessa situação, a gente tenta fazer esse link para a aprendizagem, porque ele já pode estar numa situação de trabalho protegido. E aí tem uma série de atividades que são permitidas para esse adolescente. E de 16 a 18 anos, existe também um decreto do presidente Lula, de 2008, que fala sobre as piores formas de trabalho infantil. E nenhum adolescente pode estar trabalhando em uma dessas piores formas que a gente considera. Por exemplo, carvoaria. São trabalhos perigosos, insalubres, próprio trabalho noturno. Aquela coisa de ficar quebrando pedra. Trabalhar com instrumentos perfurocortantes, trabalho em altura, trabalho em umidade excessiva, debaixo de sol. Então, tem uma série de atividades que não podem ser exercidas nem a partir dos 16 anos. Então, a gente sempre tenta
buscar resolver a situação daquela criança, daquele adolescente. Antes da gente iniciar a gravação, você estava me falando que veio de Tocantins, não é? Sim. E está em Brasília já parece que há 3 anos, mas andou bastante por aí. Claro. E também tem colegas seus que estão por aí fazendo as diligências, as fiscalizações. Ainda há muitas crianças no Brasil nessas situações, fazendo esses trabalhos perigosos que você descreveu? Existe. Hoje a gente não encontra mais tanto em carvoarias, em cana-de-açúcar, que era muito comum encontrar também. O processo vem melhorando, a cultura do brasileiro vem melhorando nesse sentido. Mas, por exemplo, um trabalho de comércio ambulante no meio da rua, isso a gente considera um trabalho perigoso. Está uma criança, um adolescente, transitando no meio de carros, nesses trânsitos loucos que a gente tem hoje nas grandes cidades. No meio da violência urbana também. Sujeito a tráfico, a qualquer tipo de exploração, drogas. Então, isso é um trabalho que a gente considera perigoso. Né? Então, é um trabalho que muitas vezes as pessoas acham que não tem problema nenhum de uma criança estar num sinaleiro, vendendo doces, fazendo malabarismo, mas ali ela está exposta a muitas situações. A gente tem muito caso disso. Quando a gente pega alguns dados do Ministério da Saúde, vê acidentes de trabalho, doenças ocupacionais desse tipo de atividade, são coisas alarmantes. Né? São dados alarmantes. Agora, eu imagino que, obviamente, que o trabalho de vocês é um trabalho de fiscalização. Entretanto, quando você pensa nessa população que vai dos 5 aos 13 anos, que é aquela primeira divisão que você estava apontando, como é que é esse processo de integração com outros órgãos também? Porque essa criança, se ela não trabalhar, muitas vezes vai ficar exposta à pressão dos próprios familiares. Qual a opção que você tem, já que ela não pode ser um menor aprendiz? A gente tem essa rede muito bem articulada em um nível nacional, assim como também em níveis estaduais e municipais. O Ministério do Trabalho coordena a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. E essa comissão sentam mais de 15 órgãos governamentais, sentamos junto com empregadores, com trabalhadores, organismos internacionais, sociedade civil, justamente para debater sobre esses problemas. É esse grupo que coordena o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil? Isso, o PET é do Ministério do Desenvolvimento Social. E quando a gente encontra uma criança que está com dificuldade financeira, se a causa do trabalho infantil foi uma dificuldade financeira, se é problema, a mãe, o pai não consegue cuidar de uma criança no contraturno escolar, então a gente sempre caminha para o PET, para receber um Bolsa Família, para ter essas atividades no turno oposto da escola, se a criança estuda de manhã, vai para o PET à tarde. E isso é um programa do Ministério do Desenvolvimento Social. E a gente faz esse link passando um relatório da nossa fiscalização para o Ministério do Desenvolvimento Social. Vocês têm uma estatística, um acompanhamento de qual foi o impacto, por exemplo, do Bolsa Família nessa questão específica da erradicação do trabalho infantil? Isso aí, o Bolsa Família acaba mudando toda a economia familiar, né? Então, isso já ajudou bastante a gente na questão do combate ao trabalho infantil e hoje a gente chega a um cenário novo. Segundo os últimos dados do censo, a gente vê que grande parte dos adolescentes, das crianças que estão no trabalho infantil, nem sempre estão por causa da pobreza, nem sempre estão nessa situação de vulnerabilidade capaz do Bolsa Família suprir essa carência. É porque então, elas querem uma coisa a mais, quer um tênis, uma bicicleta, um videogame. Então, eles estão ali para pegar o seu próprio dinheiro, para não ter que depender desse tipo de compra, de aquisição do seu pai e da sua mãe, que muitas vezes o pai e a mãe não têm. Então, não é um caso de subsistência. Então, o PET, o Bolsa Família, já não adianta. A gente já passou para um outro estágio. O Bolsa Família veio, ajudou na diminuição da miséria e agora a gente já tem que trabalhar um pouco mais com esses adolescentes, outras causas que levaram. Pois é, então é uma qualidade maior. Já vira mais uma questão até de formação, de educação, de mentalidade, né? De mudar uma mentalidade. Mudar a mentalidade, a cultura, o consumismo exagerado que tem no Brasil, que o adolescente vê na televisão aquele tênis e quer comprar, então tem que ter cautela nesse consumismo também. Agora, como é que é feito esse trabalho de formação, de mudança de mentalidade? Existe um programa que diga, olha, voltado para esse grupo, né, de 5 a 13, para dizer, olha, o trabalho infantil não é permitido por lei,
vocês não podem fazer isso. Vocês Isso têm que estar na escola. É questão de campanhas. Todo 12 de junho, por exemplo, 12 de junho é o Dia Mundial e Nacional contra o Trabalho Infantil. Então, toda essa rede de proteção se mobiliza e faz campanhas nacionais. Mas um dia só no ano é muito pouco, né? É pouco, mas a gente faz outros. Outubro a gente sempre faz, e eventos de sensibilização a gente faz ao longo do ano inteiro, né? O 12 de junho é um evento nacional de uma mobilização nacional. Mas não durante tem o ano todo a gente continua fazendo programa, também. Não tem nenhum programa junto às escolas que grupos pudessem visitar as escolas Brasil afora, sobretudo em estados onde normalmente esses problemas são mais comuns. A gente sabe que no Norte e Nordeste há um histórico, né, desse tipo de problema. Não tem algum programa para visitar as escolas, para trocar ideias, para mostrar às crianças? Isso a gente faz ao longo do ano sempre, e aí, mais uma vez, é a rede toda articulada. A gente tem os fóruns estaduais de prevenção e erradicação do trabalho infantil, estão sempre mobilizados. Nos 27 estados da federação existe esse fórum estadual que faz eventos durante o ano inteiro. Então a gente vem discutindo isso, vem trabalhando e vem mudando a cultura. Se a gente pegar há 10, 15 anos atrás, a nossa taxa de ocupação de criança e adolescente era perto de 20%. Hoje a gente já está em 8%. Então a gente tem feito um trabalho muito bom e tem reduzido esse trabalho infantil. Hoje o Brasil é a referência mundial na questão de combate ao trabalho infantil e prova disso é que a gente, em outubro do ano que vem, vai sediar a Conferência Global contra o Trabalho Infantil. E a gente foi aclamado na última conferência para ser hospedar essa conferência justamente pelos resultados que a gente tem feito e principalmente trabalhado com a sociedade civil. Esse é o grande diferencial do Brasil hoje para o resto do mundo. A gente sempre trabalha o tema do trabalho infantil junto com a sociedade civil, com a participação efetiva da sociedade civil. Então esse trabalho de conscientização e sensibilização é muito bem feito aqui no Brasil. Bom, é bom saber então que o Brasil está avançando nessa área e oxalá o país consiga realmente erradicar e colocar as crianças na escola, que é onde elas têm que se preparar aí para o futuro, né? Claro. Luiz, eu agradeço aqui a sua participação. Nós convidamos e conversamos aqui com o nosso convidado, o Luiz Henrique Ramos Lopes, que é auditor fiscal do Ministério do Trabalho e coordenador nacional de fiscalização contra o trabalho infantil. Agradeço também a sua atenção. Se houver dúvidas, comentários, sugestões, entre na nossa página na internet, www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.